Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan. Estou aqui hoje com a Carol Simão e com o Edu Oliveira e a gente vai conversar sobre o capítulo 19 do livro de Êxodo. É um capítulo, como vocês verão, que ele para no... Tcharam, assim, né? Pelo menos pra mim foi assim essa experiência. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e isso tudo é estratégia literária, Thiago. O escritor, ele quer deixar um gancho pro próximo episódio, entendeu? Entendi. Oi pessoal, muito bom estar com vocês, o Itão e Carol. Exatamente, concordo com a Carol. Moisés está gênio na arte literária da sua época, imagine só. Pois é. E aqui deixa a gente naquele clima, né? Aquela preparação pro que vai acontecer e de forma muito interessante. Mas será que a composição dele era em capítulos? Tipo, ele tinha um fim de capítulo? Claro, na composição, será? Eu realmente não sei. Eu acredito que não, mas eu gosto de pensar que sim. É, né? Eu entendo que não também, mas tem a emoção da escrita, né? Tem todo aquele ar que se coloca ali, é bem interessante. Inclusive, uma coisa que não pode ser esquecida quando a gente olha o texto bíblico, às vezes a gente quer apartar o texto bíblico da cultura, né? Da época. Uhum. E a gente vai notar aqui, né? Começando já, quando fala sobre a lei, sempre tem características culturais ali, até com os livros que começaram a ser apresentados ali, né? Ou, não sei, livros ou tábuas de leis, né? Uhum. Daquele período ali. Então tem essas similaridades, né? Então a cultura tá sempre muito próxima do autor, né? Uhum. Bom, mas não coloquemos a carroça na frente dos bois, porque a gente nem fez a nossa introdução necessária aqui, onde a gente tem que agradecer a editora Mundo Cristão por emprestar pra gente a NVT e também a Maria Lídia por emprestar pra gente a trilha sonora. A gente vai fazer o episódio de hoje em 3 blocos de leitura. A primeira leitura, como vocês perceberam, o Edu não leu na semana passada, então ele vai fazer a primeira e vai já matar a saudade de quem tava com saudade da voz dele. Ele vai até o verso 6. A Carol vai fazer a leitura do 7 até o 15 e eu vou fazer a leitura final do 16 até o final, obviamente. Muito bem, então, Edu. Sua vez. Êxodo, capítulo 19, até o verso 6. Vamos lá. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse: transmita esta mensagem à família de Jacó. Anuncia aos descendentes de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e como trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra. Pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Dois meses, então, desde que eles saíram do Egito. Eu acho que é bem interessante a gente pontuar o tempo, quanto tempo eles já estão reclamando de Deus, né? Basicamente é isso, em 2 meses reclamaram bastante. Já vou começar com polêmica. É mesmo, é? Tan, tan, tan. Vocês leram em outra versão? Não é exatamente 2 meses depois, né? Na NVI e na atualizada fala-se no dia que completaram 3 meses. E agora? Olha... Passou 2 meses cheios. Pelo que eu dei uma pesquisada, é calendário lunar aqui, enfim, é calendário judaico, né? E passou 1 mês inteiro, passou... Segundo, ele diz no dia que completaram 3 meses. 3 meses, na atualizada, no dia... Não vale aquela máxima dos judeus de que conta o início e não o final, será? Quando a gente tem a contagem dos dias da crucificação, por exemplo, é essa a argumentação que se usa normalmente.
Isso, né? Aquela controvérsia da quinta, da quarta ou da sexta, né? Você fala, quanto foi esse período aí? É bem isso mesmo. É por aí, tá né? bem na mesma ideia, é bem por aí. Mas já que você levantou a bola, explica aí então, né? Como assim? Não, pode falar, tá indo bem aí. Não, eu nem anotei essa parte. Não anotaram? Vou ter que pegar minha versão aqui no original aqui pra dar uma olhada. Mas é interessante isso, né? Porque de fato não é questão de criar uma controvérsia, por mais que já comecei aqui. A preocupação do autor em colocar essa informação aqui está em dizer que eles saíram do deserto, saíram do Egito, atravessaram o mar, fizeram aquela peregrinação e chegaram dentro deste período de mês ali. Então, dentro deste mês, eles chegaram ali e aí Deus se apresenta para eles e começa o concerto, né? Começa a conversa, o tratado de suzerania. Exato. Aliás, é bem interessante notar, e como a gente vai lendo o Pentateuco e dá a impressão de que, enfim, eles estão em peregrinação o tempo todo, mais ou menos, né? Mais ou menos. Quando eles chegam aqui no Sinai, a gente tem eles parados aqui. Em todo o resto do livro de Êxodo, eles vão estar nesse mesmo local. O livro inteiro de Levítico e o livro de Números, até o capítulo 10, eles vão ficar parados nesse local. Eu acho surpreendente isso, porque quando a gente vai lendo, não dá a impressão de que de fato eles estão aí. Mas uma curiosidade interessante. No verso 2 aparece Refidim, né? Eles estavam em Refidim, e o Refidim não é novidade pra gente. No episódio do capítulo 17 do Êxodo, a gente vê aquela batalha contra os amalequitas. Ela aconteceu em Refidim, então eles vêm de lá até aqui a região do Sinai. E aqui vão ficar um tempinho, né? Pelo menos um tempo, literariamente falando, grande dentro do Pentateuco. E a gente vê que Moisés sobe, né, até o Monte Sinai para se encontrar com Deus, para receber a instrução, que depois a gente vai ver que são os 10 mandamentos, né? No próximo capítulo a gente vai estudar bastante isso. E foi no mesmo local, né, que Deus havia se revelado para ele lá na Sarça Ardente, não foi? O que eu anotei aqui é quando ele ainda estava em Midian, capítulo 3, né? É isso aí. Isso. Tem até uma citação aqui que eu separei do Êxodo 3:12, olha que legal. Deus respondeu, eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Então é o cumprimento de uma profecia. E olha que legal. Eu acho muito legal depois que já aconteceu tudo. Teve, eu acho que alguma coisa parecida com o Jacó, quando ele estava fugindo do Esaú. E aí tem uma conversa dele com Deus, ele fala, se eu voltar aqui, eu vou te dar o dízimo e tal, de tudo que eu conquistar. Mas essas promessas de Deus, essas profecias que Deus faz, meio que, eu vou confirmar que sou eu mesmo que tô falando. Depois que você me obedecer o período inteiro, vai acontecer tal coisa. Ou seja, isso. É uma confirmação que depende da obediência, da fé da pessoa. É muito louco isso, como Deus fala. Pois é. Não é? Deus, como é que você confirma isso? Não, de vez em quando ele faz coisas como fazer o sol voltar pra trás, a sombra, né? E tudo mais. A gente tem algumas coisas assim na Bíblia. E normalmente é o que nós, seres humanos, esperamos, né? Uma confirmação agora, se acontecer alguma coisa muito doida, milagrosa agora, então, de verdade, você é Deus e eu posso confiar nessa palavra. Mas Deus faz o contrário, né? Ele fala, primeiro você me obedece e depois eu confirmo que era eu. E aceite. E é muito profundo, e nós vamos ler depois, inclusive, diante do texto aqui, né? Esse cuidado, né, de Deus nessa apresentação aqui, né? Nesse chamado do povo. Chegaram, se preparem agora para um momento singular. E tem toda uma preparação para isso, né? Vocês notaram isso, como isso é interessante? E Deus coloca eles num local, não sei se vocês viram a questão do mapa lá, né? Tem uma planície ao pé do monte ali, né? Sim, sim. Com um tamanho suficiente para receber o povo, inclusive, como nós já vimos, vão ficar ali acampado por um bom tempo. Sim. Isso é bem relevante. Voltando lá, para não ficar pontas soltas lá na questão do dia lá, né? 2 meses, 3 meses, que negócio é esse? Tá. Só para já abrir aqui, no hebraico aqui,
A palavra é na segunda lua nova, na língua original. Então, quando ele fala o terceiro mês da saída, é porque foi a segunda lua nova. Passou 2 ciclos completos, é isso? 2 ciclos, exatamente. Então é bem interessante isso. Então, por que na nossa língua, em alguma versão, tá 2 meses, outra 3 meses? Para facilitar a nossa compreensão. Sim. Né? Para nós, na lua nova. Para nós não faz sentido isso. É, verdade. A gente nem usa calendário lunar, né? Pro leitor moderno, isso não faz sentido. Mas para aquela época, era o que existia de melhor para explicar. Olha, tal lua, já começou a lua nova. Na próxima lua. Então isso era muito comum. Né? Ninguém tinha um Apple Watch, né? Pra falar, olha, já passou tanto tempo. Então, por isso você vai notar, talvez em qual versão você está lendo aí, uma vai falar 3 meses exatos, talvez o outro 2, porque também não vai contar que, saiu em tal dia da lua e foi o outro. Não, eles saíram em tal período, em tal mês, que a gente até já falou sobre isso. E quando completou-se 2 luas novas, quando exatamente completou, eles se acamparam. Estavam lá. Aproveita que você tá no original aí, Edu, dá uma pesquisada pra mim no verso 3, porque eu vi alguns autores chamando a atenção no fato de que ele fala: transmita essa mensagem à família de Jacó, aqui na NVT tá, anuncia aos descendentes de Israel. Alguns lugares que eu li, ele menciona que esse descendentes é uma palavra que significa nação, o que pra eles seria muito interessante, porque enfim, eles estão se formando agora como uma nação. Então ele menciona Jacó e Israel, Jacó remetendo ao Jacó mesmo, como saiu de uma coisa e hoje vocês são Israel, já uma nação e tal. Eu achei isso bem interessante, porque o autor que eu li, ele menciona aqui, lembrança do nome de Jacó, ao mesmo tempo que confirma que Deus cumprira todas as suas promessas até aqui, também garante que as promessas futuras eram igualmente confiáveis. Aqui a palavra é casa, é a casa de Jacó. Por isso tem essa tradução, é casa de Jacó. E depois ele continua aos filhos de Jacó. Então, casa e filhos. Será que não tem uma nuance de povo, então, aí? Sim. Quando você fala casa, você tá falando da descendência mesmo. Tá vindo... É como nossos sobrenomes, né? Sim. Muito da cultura europeia tem esse aspecto, né? Da casa de fulano, né? A casa tal. Então, tinha muito a ver com isso, né? Olha, descendente de tal fulano, da casa de tal fulano. Então, isso era muito comum. Então tá indo nessa linha mesmo. Confirmando o povo de Jacó. E aqui sim, né? Aqui sim vai ser estabelecido como povo de verdade. Sim. Né? Como nação. Aqui é o momento que isso acontece. Aí ele vai começar a receber as leis e tudo, né? Pra, enfim, configurar uma nação. Até o tratado, né? O tratado ele entra com essa característica, né? Até como eu falei dos modelos, né? Não era estranho para a cultura da época esse tipo de tratado. Sim. E ele sempre começava, né, com essa apresentação. Olha, um senhor se apresenta e fala do que ele fez por aquele povo. E ele começa bem assim mesmo, né? E daqui a pouco a gente vai pegar na próxima leitura. Não vou pular a leitura. Não, mas mesmo aqui ele já dá o crédito totalmente a ele mesmo, né? Fui eu, Deus, que tirei vocês da terra do Egito. Eu que sou todo poderoso. Já tá aqui. No 4 ou 5 aí, né? Isso. E muito interessante porque vai se encaixar, porque ele fala isso mesmo, transmita esta mensagem à família de Jacó, à casa de Jacó, né, aos seus descendentes. Então tá vendo a confirmação? Tá muito boa a tradução, né? Nas 3 versões aqui que eu tenho em mãos aqui se encaixa bem. E ele se apresenta. Vocês viram o que eu fiz ao Egito. Inclusive, porque tem uma coisa que começa logo nesse capítulo. Até então, o povo de Israel, o que eles conheciam por mais que era povo de Deus, por mais que eles clamaram ao seu Deus lá no começo do Êxodo, né? E o texto fala que Deus ouviu o clamor do seu povo, né? E tudo mais, mas ainda o que eles tinham de experiência vivida era um modelo egípcio, aquele panteão de aqueles deuses lá, que inclusive apontava para Faraó como uma figura divina. E quando Deus se apresenta aqui, ele faz uma quebra. Ele fala assim, não, o que vocês entendem por deuses, pelas suas experiências aí, tá errado. E eu vou mostrar pra vocês que só existe um Deus. Né? O Steve Rogers estava certo, né? Trazendo pra nossa cultura pop. Lá no primeiro Vingador, só há um Deus. Só há um. E ele não se veste como Thor. Inclusive, não só ele, né? Eu acho que é no
Ultimato ou no outro, antes, que o Star-Lord lá, eles se encontram lá na nave do Thanos. A quem você segue? Ele fala, o que eu tenho que responder? Jesus Cristo, né? Exato. Eu achei sensacional. Sim. Né? Algo que só um humano conseguiria fazer esse link, né? Só um humano conseguiria fazer aquele link. Isso é muito interessante, porque eu gosto. A cultura pop, gente, nos traz muita ferramenta para falar da cosmovisão, do que nós cremos, né? Traz muita coisa, porque mostra como a cultura enxerga e a gente pode apontar no que tá legal, olha, isso aqui se encaixa, e corrigir onde tá errado. Então isso é muito, muito interessante, né? Você que falou que terminou o Loki, né? Terminei. Viu como... Mas eu não sei se os ouvintes terminaram, então cuidado. Como é interessante, né? Que teologada foi essa... Sim. A primeira já foi, a segunda melhor ainda, né? Mas é tema para outro. E já que a gente tá em cultura pop, dona Carol, você pensou no Senhor dos Anéis, nessa parte das águias? Porque eu pensei. Nossa, não pensei até agora, né? Mas realmente, né? As águias são um artifício muito importante, né? Em Senhor dos Anéis. E toda vez que elas aparecem, o pessoal fala, as águias, olha as águias. Que elas realmente vêm pra solucionar o rolê, né? Mas vocês falando de calendário lunar, calendário romano, sei lá, naquele tempo obviamente não existia. Acho que pra maioria das mulheres, ou pelo menos as mulheres que já ficaram grávidas, isso aí não causa normal, estranheza, né? Pra gente não, entendeu? Porque você fica grávida 9 meses, mas são 40 semanas. E se você faz as contas, 40 semanas Dá um pouco dão mais, 10 meses, né? Pois é. Então, tá valendo. A gente simplesmente aceita e fala, ok, bora. Mas voltando para essa parte das águias, teve um outro autor aqui que eu consultei, ele dá o seguinte, olha que interessante, pra gente pensar, até porque que o Moisés usou, né, essa ilustração, essa comparação aí com as águias. O autor diz, as águias eram conhecidas por tirar os seus filhotes dos ninhos e levá-los sobre as asas para ensiná-los a voar, pegando-os quando necessário nas suas asas estendidas, que é muito o que Deus fez com eles aqui. E eu achei muito interessante que um outro autor ainda, ele fez um destaque que eu ia perder com certeza, mas ele fala, olha, o Moisés usou de novo essa mesma ilustração das águias lá no cântico final, quando ele está prestes a morrer. E aqui eu vou ler para vocês Deuteronômio 32, versos 11 e 12. Olha só que legal. Como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada, ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre suas penas. O Senhor e mais ninguém os guiou, nenhum deus estrangeiro os conduziu. Muito em linha do que o Edu falou agora, né? Essa apresentação é muito clara, ele fala, olha, só ele vai depois, daqui a pouquinho, né, próximo capítulo, falar que só há um Deus. Então, ele tá mostrando o passado, então ele tem que fazer esse antagonismo aqui, né, olha, a experiência de vocês apresentava uma gama de deuses. Sim. Eu preciso quebrar isso no coração de vocês, porque vocês observem que só há um. E fui eu que tirei vocês, como mão poderosa, como a águia aqui, né, que coloca plana e é ela que protege, ela que cuida. Isso é fantástico, dando proteção, segurança e assim, né, um animal, né, que de forma incrível, né, tá acima, né, consegue voar acima dos demais, né, também isso se encaixa aí, hein. Eu não sei nem se ela tem um predador, ela acho que é predador máximo. E ele traz promessas para o futuro, ele fala do passado, apresenta promessas do futuro e traz uma condição para isso. Essa é a aliança mosaica, a famosa aliança mosaica, né? Exato. Basicamente se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. E é interessante pensar que essa é a aliança, né? Ela é uma extensão da aliança lá que ele tinha feito com Abraão, sei lá, 600 anos antes. Verdade. E é o que o Edu falou, ela é condicional, né? Não é aquela aliança que, eu cumpro a minha parte, não importa o que você faça. É recíproca a coisa. E acho que é uma das primeiras que é assim, né? É isso, é interessante, a gente vai, quando for para a próxima parte da leitura, não me deixem esquecer, eu quero comentar algo importante. Mas aqui ela é condicional. Ela se difere da aliança com Abraão exatamente nisso.
Uhum. A do Abraão, só pra lembrar os ouvintes, é aquela que separa os animais e passa um fogo no meio, né? Isso, aliança de sangue, né? Tem um símbolo, tem os modelos de aliança do Antigo Testamento. Cabe talvez em algum momento aí falarmos sobre isso. Mas existem vários tipos de aliança com vários níveis de... Como posso usar aqui? Não é seriedade, graus de compromisso. Uhum. Né? Tem o pacto do sapato, o pacto de sal. E o de sangue, que foi apresentado lá, ele é o mais importante, o mais sério. Da mesma forma que os animais lá foram cortados ao meio, os elementos, né, as duas partes do pacto passam no meio delas. Eles estão dizendo o quê? Se algum dos dois quebrar o pacto, que aconteça com ele igualzinho aconteceu com esses animais. E é lindo aquele pacto que acontece em Gênesis 15, porque Deus coloca Abraão para dormir e Deus passa sozinho. É o salmista, não teve por quem jurar, jurou por si mesmo. É exatamente isso. Deus faz o pacto sozinho. Então, aquele povo lá, ele está debaixo de um pacto que ninguém quebra. Mas aqui é uma consequência dessa aliança, né? Um adicional, vai. É complementar, né? É complementar. Isso. E no próximo texto, alguma parte da próxima leitura, alguns versos aqui vão impactar nesse entendimento, porque essa parte do pacto diz respeito a Deus também mostrar a essa geração, a este povo, né, como ela apresenta já logo de cara que eles vão falhar. Mas aí você tá pensando em Israel, né? Em Israel. Porque assim, eu concordo com você que quando eu olho pra essa aliança, na minha cabeça, tá? Essa é a aliança de Deus com Israel, não é com a gente, igreja, hoje. Sim. Por outro lado, a gente vai, por exemplo, para 1 Pedro 2,9, e obviamente Pedro está falando à igreja, e olha só quantos paralelos interessantes até nos termos que são usados. O Pedro diz o seguinte: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. E aí segue o texto, que é basicamente as palavras que aparecem nessa aliança. E na minha cabeça é certeza que o Pedro estava pensando nessa aliança, pelo menos para compor o texto. O que me fez pensar, não, nós somos a nova Israel, não é isso que eu vou. Mas o que esse texto me faz pensar é, será que por mais que a gente não tenha essa aliança formal, porque nós não somos o povo de Israel, será que a gente não pode aplicar os princípios dela para os dias atuais? No sentido que eu digo da reciprocidade. Eu não estou dizendo que Deus tem a obrigação de nos abençoar se nós o obedecemos, como era o negócio da aliança ali. Mas o quanto das bênçãos que a gente, e eu gosto de pensar pela negação aqui, o quanto das bênçãos que a gente deixa de receber não são motivadas pela nossa desobediência a Deus. Entendeu? Sim. É essa aplicação que eu queria levar. Não no sentido de que, já que eu estou obedecendo a Deus, Deus vai me fazer rico, famoso, seja lá o que for. Mas olha, tem muita coisa de ruim que acontece na minha vida que está acontecendo porque eu estou longe de Deus. O mesmo sentido da aliança, só que pela negação, né? Sim, entendo e concordo. É que são análogos, né? Pedro está mostrando, fazendo uma analogia entre o antigo pacto e o novo. Isso. E quando Jesus apresenta o novo pacto, né, na última ceia, ele fala, essa é a nova aliança no meu sangue. Então, se você olhar, mais um pacto está sendo feito e só tem uma parte. Essa sim é equivalente àquela com Abraão, né? Exato. Só que agora, esse novo povo criado, que nós chamamos de igreja, que Paulo fala de forma incrível no livro de Efésios, né? Que era algo que, até pro passado, era desconhecido. E Deus agora abre o leque para que eles pudessem conhecer, abre o livro e mostra para eles ali, e ele fala, e nessa nova aliança, nessa nova casa, não há sangue relacionado, não há raça, não há status social, né? Não há rico, não há pobre, não há homem, não há mulher, não há essa diferenciação. Porque ele derrubou aquele muro da separação. Então isso é muito, muito interessante, o que proporcionou esse novo pacto. Agora, o que motiva a essa obediência, que eu digo, concordo com você também, a questão, o que a gente perde por causa da desobediência é, o que me move hoje a obedecer não é que no pacto Deus vai me jogar um raio porque eu não cumpri a ordem como era lá, lá com a lei mosaica. O que me constrange é o amor. Sim, que tá no Novo Testamento também, né? Exatamente, eu sou motivado a obedecer baseado na obra que ele fez por mim, demonstrando seu amor e me chamando a seguir o mesmo passo.
Uhum. Aí o link que Pedro faz é muito bom, quando ele aponta esse modelo, né? Inclusive, o Novo Testamento é recheado de links, inclusive com o pacto de Abraão. Por quê? Abraão recebe bênção, recebe o cuidado de Deus e promessa com um objetivo. Não sei se você já pegou o finalzinho do verso 3 de Gênesis 12. Ele fala, você vai ser abençoado, tal, e ele traz uma afirmação. Em algumas versões está afirmação e outras está uma informação, né? Que é, seja uma bênção. Sim. É aquela parte da todas as famílias da terra e tudo, né? Isso, apontando para o Messias. Mas ele chama Abraão, ó, você vai ser abençoado não para você falar, eu sou melhor, eu sou bom, olha como eu sou alecrim dourado, a última bolacha do pacote. Ele fala, você vai ser abençoado, Abraão, para que você seja bênção para outros povos. E, aliás, nós vemos isso acontecendo. Você vê José, descendente de Abraão, sendo bênção para outros povos. Não tinha nada a ver o Egito com ele. Você vê Daniel sendo bênção numa cultura totalmente alheia à cultura a qual ele cresceu. Pois é. O próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo, e olha só, em Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas. Sim. E ele transmite esse mesmo modelo de ser bênção para a igreja. Né? Então, essa analogia é muito boa. E também não é de estranhar o Pedro usar isso, porque, enfim, o Pedro é judeu, né? Sim. Esse é a Bíblia dele, o Antigo Testamento, é Moisés, sabe? Super natural ele usar por aí. Exatamente. Podemos virar para o bloco 2? Podemos. Bora. Então, legal. Carol, você vai do 7 ao 15. Do 7 ao 15, então, Carol. Vamos lá. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhe falar, e assim confie sempre em você. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo, hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo. Tenham cuidado. Não subam ao monte, nem mesmo toquem o limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Ninguém põe a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite. Antes, apedreje-o ou atravesse-o com flechas. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Mas, quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte. Moisés desceu do monte e foi até onde o povo estava. Ele os consagrou, providenciou que lavassem suas roupas e lhes disse: preparem-se para o terceiro dia e até lá não tenham relações sexuais. Legal, né, que parece que Deus precisava realmente, né, de um telefone sem fio aqui. A gente sabe que não, né, mas acho interessante essa coisa, né? No sentido de pôr Moisés no meio, você tá falando? Exatamente, porque obviamente Deus sabia o que o povo ia falar. Tudo bem que o povo não sabia o que Deus ia falar e por isso precisaram de Moisés, mas não precisava ter tido o payback, né? Mas colou esse faremos tudo que o Senhor ordenou? Dado claro. O povo passou 2 meses aí só reclamando. Mas é aí que eu digo, aqui é o tiro no pé. Por quê? Eu digo que a nação dá um tiro no pé aqui. Já comprova que eles iam falhar no teste, né? Eles já provam a falha aqui. Eles afirmaram que iriam fazer tudo o que ia ser mandado sem nem saber qual era o acordo do pacto. Então, pois é. Então, como você confirma, vou fazer, se você ainda nem leu o contrato? É verdade, né? E olha como isso é sério, né? Nos nossos dias, né? Você vai lá, vai fazer um contrato, você vai lá, leia.
lê as minúcias, né? Lê a letrinha pequena do contrato, né? Daí a gente nunca faz isso, né? Daí quando dá um problema, você fala, Mas era Deus todo-poderoso, santo. Como que eu vou falar não? Mas olha... E dá aquela sensação da criança, quando ela vai ser disciplinada, né? Pela razão que for, ela fala, não, eu faço qualquer coisa. E isso, o povo foi precipitado. E Deus sabia que isso ia acontecer, né? Esse texto, ele dá medo, né? Vai ser assustador tudo que vai acontecer. Mas a impressão que dá é que eles já dão ok antes de se assustarem. Sim. Inclusive, Deus acha necessário, né, que fique muito claro e visível para o povo, de novo, a autoridade que ele está imputando para Moisés. Sim. Isso tem que ser muito claro para o povo. Ele faz isso através da nuvem densa, enfim, não é a primeira vez que ela aparece, mas ele declara aqui claramente, essa nuvem aqui é para mostrar que Moisés que fala por mim, como a Carol falou, né, o tal do telefone sem fio. Mas a questão do Moisés, lembra que eu fiz um comentário, acho que 1 ou 2 gravações anteriores, aquela questão que as analogias com Cristo, né? A gente até questionou, né, Tan, sobre, e aí, entre Jesus e elementos do templo, a gente vai falar sobre isso, entre a questão da rocha, né, se a minha posição de sempre apontar para Jesus, aqui vai se encaixar também com Moisés. Inclusive, Moisés afirma isso. Moisés está sendo o mediador entre Deus e o povo de Israel. Sim. Entre Deus e esse povo do pacto. E ele mesmo, em Deuteronômio, faz aquela afirmação que Pedro depois usa em Atos, né, de lembrar que o Senhor Deus levantará um profeta semelhante a mim, entre os seus irmãos. E Moisés está falando isso para o povo de Israel, apontando para Jesus. Sim, com certeza. Então, essas pontas, né, essas informações, eu vejo que são muito pedagógicas. É Deus apresentando detalhes de Jesus que, quando ele viesse, iria claramente formar o mosaico. Eu gosto de pensar desta forma, que o Antigo Testamento é um grande mosaico. Aqueles vitrais, né, com cores diferentes, montados, né, com cacos assim, só que você vai ver o todo quando você se afasta. E a chegada de Jesus era como se eles conseguissem olhar em Jesus, agora eles olham para o Velho Testamento e o vitral se encaixa. O mosaico completa. É a tal da revelação progressiva. Né? Exatamente. O que dá para passar pano bastante para eles, porque eles tinham muito menos informações do que o que a gente tem hoje. Exato. É interessante, por exemplo, essa requisição de 2 dias completos, né? 2 ou 3, aí depende de como você faz a leitura, mas pelo menos 2 dias de preparo, de consagração do povo, e de um povo que não podia nem chegar perto, mas mesmo assim tinha que se consagrar, sabe? Uma consagração interior para um relacionamento com Deus que ia começar por causa dessa aliança, e era requerida por Deus pela santidade do próprio Deus, né? Inclusive, se a gente olhar, imagine só, não é qualquer pessoa que podia chegar, o exemplo lá, né, o antagonismo com o faraó. Não é um camponês, eu quero falar com o faraó. Ou a gente, né, chega lá no Planalto, não, eu vim aqui falar com o presidente. Com o presidente. Quem que é você? Não pode. Entende? Não funciona assim. Mas o povo tinha que estar preparado de qualquer forma. Isso que é muito Deus louco. se apresenta e é ele que vem para se apresentar como Senhor do povo. Mas ele fala, não é de qualquer jeito. A minha santidade exige uma preparação, algo prévio. Sim. Então, eles precisavam entender dessa santidade e do nível disso, né? Que não era uma brincadeira, não era algo qualquer. Exatamente. Na real, o monte inteiro se torna santo aqui, né? Sim. Muito parecido com a sarça ardente, no episódio lá, que, enfim, não é um monte, né? É só o local ali, mas é um negócio que vem uma voz do céu e fala, ó, tira a sandália do pé, porque você tá pisando aqui num solo santo. Agora o solo santo é o monte inteiro, ó. Faz uma risca aqui. É interessante que ele faz 2 vezes a mesma advertência. Não passa. Na verdade, 3, que a gente vai ler mais uma ainda, né? Mas só aqui, no verso 12, ele fala, quem tocar no monte certamente morrerá. E no 13, quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Sim. Não brinca com isso não. Os animais, se algum animal invadir, não corre nem pra pegar ele. Mata ele à distância, sabe? Me lembrou muito do Davi tentando trazer a arca, né? Da aliança. Nossa, enfim, verdade. Deu ruim porque desobedeceu a Deus ali. Por mais que eles estivessem
louvando em festa a Deus, a seriedade de Deus é maior do que isso aí. E aqui tem uma aplicação interessante, porque não são os locais, os lugares, as coisas que são santas, mas a presença de Deus que torna as coisas santas. Uhum. É importante a gente entender essa diferença, porque as pessoas elas começam a endeusar os objetos, as tradições, né? O Santo Sudário, a lasca da cruz e o caramba. Exato. E imagine só, quando Moisés encontra a sarça, não é o local, mas a presença de Deus santifica o local. O monte, a presença de Deus santifica o monte. Uhum. E, vamos lá, vamos trazer um aperto a mais, né? Falou que nós somos mais responsáveis do que eles, e somos mesmo. A presença de Deus habita no crente, nos santificando. Nossa, isso aí a gente esquece, mas deveria ter um peso. Sim, profundo. Habitação o tempo todo, sabe? Sim. Mesmo quando a gente tá fazendo besteira. Do Espírito Santo, que assim, não é um sopro, é Deus próprio, sabe? É Deus habitando em nós. Exatamente. É incomensurável imaginar como que isso existe. Tinha que existir aquela mentalidade, né? Como tem no texto daqui a pouco, né? Pavor e medo. Né, diante disso. Cara, eu vi um texto fui conduzido também por um dos autores que eu li, de Hebreus. Eu achei o máximo. E é muito bom da gente fazer esses estudos, porque os estudos levam para outros trechos da Bíblia que às vezes a gente perde o link. E a gente aqui no LBC tem a oportunidade de construir de volta esses links. Olha só que interessante, Hebreus 12, 18 a 20. Ele tá lembrando aqui desse dia, tá? No texto. Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval, ao toque da trombeta e a voz tão terrível que aqueles que a ouviram suplicaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo um animal tocar no monte, deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu a ponto de dizer: fiquei apavorado e tremendo de medo. Esse texto não diz que Moisés teve essa reação. Aí eu falei, cara, como é que o cara de Hebreu sabia dessa? E na verdade ele está citando um texto do próprio Moisés em Deuteronômio 9:19, se você quiser confirmar isso, onde Moisés está relatando também esse dia, e aí é o próprio Moisés mesmo escrevendo, e ele fala que ele ficou apavorado e tremendo de medo. Cara, era o Moisés que já tinha se encontrado com Deus, era a referência de Deus pro povo, falava constantemente com Deus, mas a coisa foi tão grandiosa ali que até ele deu uma tremida nas bases ali. Sim, quem não? E eu fico me perguntando se teve alguém que desobedeceu ou não levou a sério, viu? Porque a Bíblia não fala nada, né? Mas será? Mas se tem placa, tem história, entendeu? Se tá escrito, aconteceu. Será? O episódio da Arca, demos um salto aqui em outros textos, é legal, né? Traz informação e conhecimento. O episódio da Arca, eu acho também incrível, porque imagina só. O do Davi, você tá falando, né? É, de Davi. Voltando. Ficou por anos na casa ali do... Ficou na... Eu não lembro o nome dele. Ficou por anos ali. Abençoando aquele local. Mas aqueles meninos cresceram vendo aquela arca dia após dia na frente deles. Talvez eles brincavam, corre. Sabe criança que brinca, corre, faz a bagunça ao redor da arca. E tem um perigo aí, porque às vezes nós olhamos para o sagrado, e não tô querendo só endeusar a arca, mas ela tinha um símbolo muito, muito profundo da presença de Deus. Sim, a própria presença. Sim, e às vezes nós, por nos habituar, igual trazendo pro crente, nos habituar com o sagrado, nós corremos o risco de ser tão natural para nós, que se torna algo irreverente. No mau sentido. No né? mau sentido. Essa palavra, às vezes, ela é usada para um lado bom, mas eu acho que ela devia ser sempre usada para um lado mal. Sempre o lado mal. Então, parece que a tentativa dele de segurar se torna algo quase tão irreverente, porque eu passei a vida aqui dando voltas ao redor desse negócio. Por que por mais que ele fez tentando agora fazer uma boa ação, por que agora? Ele não vai cair, vai quebrar. Exato. É muito interessante, porque há esse risco, né, de você estar tão habituado, tão ambientado, tão dentro da igreja, você está tão dentro da igreja, tão acostumado com as ações da igreja, com as atividades da igreja, e você está longe já de Deus.
né? Mesmo dentro da igreja, mesmo dentro do ambiente da igreja, entre pessoas e falando como pessoas da igreja. Então, fica aí alerta, né? Uma palavra para se pensar, né? Uma aplicação. Essa semana mesmo eu dei uma bronca no Daniel. O Daniel hoje tá com 7 anos, que a gente tava orando na refeição, né? A gente sempre faz isso em família e a gente vai revezando quem que vai fazer oração. E aí foi a vez dele, ele começou a orar, mas ele começou a dar risada, cutucar o irmão, nem lembro, alguma coisinha boba de criança mesmo, no meio da oração. Aí eu parei e falei, Daniel, você não entendeu que você tá falando com Deus, sabe? É um negócio sério uma oração, sabe? Não é uma brincadeira. Aí ele se aprumou e, enfim, é o nosso papel como pais. Sim. Lembrar, agora você tá falando com Deus. Eu, por muito tempo, fazia orações assim, ainda, infelizmente, né? Às vezes a gente acaba fazendo uma oração meio protocolar, sem nem pensar o que tá falando, mas é assim, sempre que eu me lembro, eu me esforço pra me imaginar, assim, indo física e presencialmente diante do trono de Deus, Deus sentado num trono, eu ali, como se fosse a visão ali do, acho que é Isaías, né, que tem a visão de chegar nos céus ali. Isso. Eu me imagino ali, eu estou diante de Deus agora. E oração é isso, né? A gente, de uma maneira espiritual, a gente se coloca diante de Deus e eu tenho que ter uma reverência, uma decência, sei lá o quê. Isso não quer dizer que eu tenho que vestir um terno pra orar, ou que eu não posso orar enquanto eu tô dirigindo, sabe, em mente. Não é isso. Mas, de novo, a palavra irreverência, como o não reverente, né? Que é o significado dela. A gente tem que se lembrar disso em tudo que a gente faz quando a gente tá lidando diretamente com Deus. Perfeito. Para encerrar esse bloco aqui, eu quero só mencionar que eu sempre acho muito curioso, na verdade até estranho, que no verso 15 apareça que até as relações sexuais elas tinham que ser evitadas para não tornar eles impuros. A gente vai ver que isso aí vai aparecer como regra de purificação, né, em Levítico 15, mas de fato o povo ainda não tem normas e regras e leis e tudo mais. Mas ela aparece aqui, vocês vão se purificar, nem tenham relações sexuais durante esse período. E eu fiquei tentando imaginar por quê, não achei nada específico, mas o que me vem à mente, e aí é tudo meu, tá? Tudo do Tan, então a chance de tô falando groselha aqui é bem considerável. Mas o que me vem à mente é que a adoração a outros deuses quase sempre envolve sexo como forma de culto. Eu não sei se Deus tá tentando ser diferente, sabe? Mostrar que, olha, eu não sou outros deuses, eu sou um deus e isso não faz parte da pureza que eu espero. O que não quer dizer que você casado, eu fiz sexo com a minha esposa, ou se mulher, fiz sexo com meu marido, isso aqui me torna impuro. Muito longe disso, tá? É uma coisa bela que Deus criou para abençoar o casamento, para dar prazer, tudo isso. Então não se sinta mal ou em pecado, porque você está fazendo isso dentro das 4 linhas do campo, né? Dentro das regras pré-estabelecidas. Mas eu acho curioso isso e de fato não tenho uma resposta, mas não queria deixar de colocar na mesa essa conversa. Eu vejo com a questão do foco. Deus criou o sexo e o abençoou dentro do casamento de forma que é prazeroso, é para ser prazeroso, é para ser bênção para o casal. E eu vejo aqui mais ainda a questão do focar para aquele momento. Como um jejum, assim. Paulo fala sobre isso, exatamente. Paulo sobre isso fala das orações. Olha, ele fala do casal, ele fala, você não deve, né, se abster disso, a não ser se vocês estão em oração. Tiago também vai falar alguma coisa sobre oração, dentro da mesma linha. Tá em oração, em jejum, se preparando, mas até Paulo, até ele fala, né, Paulo ou Tiago? Agora eu tô perdido aqui. É Paulo. Eu acho que é Paulo, que ele fala, não deixa ficar muito tempo, né? Mas não deixa isso prolongar. Não deixa isso prolongar. Então, eu creio que vai se encaixar aqui. De você, nesse período aqui, o foco é uma preparação, é mente e coração focados em algo. Interessante, né? Há alguns tempos, não sei se isso ainda é regra, eu acho que já mudou muito a coisa, né? Mas lembra até os competidores, esportistas, né? A seleção ia jogar, ia fazer a palavra concentração para um jogo, para a Copa, e a regra era muito clara, né? Os técnicos falavam,
Não vem esposa, não vem nada disso, vão ficar concentrados. E tinha uma briga, né, entre os jogadores, que eles queriam escapar disso ou daquilo e tal. Mas existia essa cultura, né, que concentração é concentração. Eu acho que isso ainda existe, não sei se em todos os times e tudo, mas acredito que ainda exista, sim. Então, você vê, né, pro esporte, né, pra algo secular, uma preocupação em, vamos focar no esporte, no jogo, deixa o outro momento pra depois, pra comemoração depois, esse não é o momento. Uhum. Então, creio que possa ter essa linha de ajuste aqui. De pensamento. Pode ser. Podemos virar? Alguém alguma coisa ainda? Podemos. Não podemos. Legal, então vou fazer a leitura do 16 até o fim. Na manhã do terceiro dia houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e ele subiu. Então o Senhor disse a Moisés: desça e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor, do contrário muitos morrerão. Até mesmo os sacerdotes que se aproximam do Senhor deverão purificar-se para que o Senhor não os destrua. Moisés respondeu ao Senhor: mas o povo não pode subir ao monte Sinai. Tu já nos advertiste. Marque um limite ao redor de todo o monte para separá-lo como lugar sagrado. O Senhor, porém, disse: desça do monte e depois suba de novo, acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permita que os sacerdotes nem o povo ultrapassem o limite para se aproximar do Senhor. Do contrário, ele os destruirá. Moisés desceu até onde o povo estava e lhes comunicou o que tinha sido dito. Que medo, né, mano? Pois é. Caramba, imagina só como deve ter sido viver um negócio desse. Terremoto, uma montanha. É uma montanha, cara, de frente de uma montanha, não é uma sarça. É uma montanha pegando fogo e vem uma voz de trovão. Moisés. Imagina. Cara, o Moisés devia ali estar tremendo. E outra dúvida que eu tive, né? Quem que tá tocando trombeta aqui? Anjo? Deve ser, né? Eu acho que são os mesmos que vão tocar as trombetas lá em Apocalipse, hein? Então. Já são profissionais na área. Não, mas assim, a gente que é muito visual lendo, cara, é um negócio que não dá pra só ler assim, terminei a leitura. Você termina, e agora? E termina o capítulo, né? E mais uma vez, né, aquela apresentação, né? Afirmando depois, Deus é fogo consumidor. Então, pois é. A sua grandeza, a sua santidade, o negócio é sério. E eu não pesquisei, então deixei pra me perguntar pra você. E aqueles teólogos que eu sei que você não gosta, que sempre tentam trazer uma resposta física, secular, tal pra isso. Falaram que foi o quê? Eu não vi ninguém falando, dessa vez eu fugi das perguntas deles. Será que falaram que nesse monte houve uma erupção? Pois é, então, e será? O povo não correu da erupção? Mas também o Moisés não ia conseguir subir, né? Exato, e o povo não correu da erupção? E os vestígios, né? Porque montanha que tem atividade vulcânica vai ter seus vestígios, né? E aí? Sísmica teve, né? Ela tremeu, tá dizendo aqui. Agora, sabe o que eu fiquei pensando? Você tá brincando aí, não vou brincar porque foi fato, né? Mas não deixou de me fazer pensar.
O Moisés aqui tá com mais de 80, né? Sim. Talvez 82 ou 3 meses, né? Se a gente tá fazendo a conta certinho. Mas pensa aí, um senhorzinho de 80 anos. Quantas vezes ele subiu e desceu essa montanha, mano? Imagina ele ter subido tudo. Ele já tinha subido, voltou, falou com o povo, subiu de novo e Deus falou, volta lá. Ele até tenta falar, pô, Deus, eu já avisei. Eles já estão sabendo, já sabe. Vai. Tá bom. E ainda traz o Arão, né? E o Arão devia estar lá embaixo falando, graças a Deus não fui chamado, né? Aí falaram, Arão. Ele desce, Arão, vamos, vem junto. É. Mas assim, não deve ter sido fácil, fisicamente falando mesmo, pro Moisés. Esse sobe e desce de montanha, né? Sim. Porque de novo não era um montezinho gramado, né? Onde era só ali uma lombada, né? Então, não sei, eu não pesquisei o quão complicado é subir o Sinai hoje, e também na época talvez nem fosse como é hoje. Mas qualquer subida, qualquer ladeira já, ainda mais pra um senhor de idade aí, não é coisa fácil não. Quando a gente olha aquela região ali, né, aquelas cordilheiras, não é só né, é uma região de cordilheiras ali, né, você vê pelo o aspecto seco, né, muito, aquela pedra parece calcária, né, escorrega muito, então não deve ter sido algo fácil não, eu creio que não foi fácil não, mas, né, fica aí no nosso imaginário. Mas eu acho que o medo suplantou o cansaço, viu? Tá bom, eu não vou reclamar não. Ele podia falar assim, ainda bem, né? Ainda bem que é o Monte Sinai, vai que fosse o Everest. Não tinha equipamento pra época ainda. Aí o Everest pegando fogo ia ser interessante, hein? Ah, isso ia ser mesmo, hein? Ia ser algo incrível. O Ararat. Pois é, então. O Ararat não é tão alto também. E aí, será que ia aparecer a arca lá no Ararat? Já viu essa teoria aí do Ararat? É onde se diz que parou a arca do Noé, né? E ninguém consegue subir, né? Não sei, essa aí eu não sabia, não. O monte, ele está na divisa de 4 países. Então, quando um autoriza, o outro não deixa. Daí, quando o outro autoriza, o outro não deixa. É quase uma forma de deixar o monte intacto para pesquisa. Ninguém consegue subir. Não sabia dessa, não. Diz que tem fotos da NASA, tem fotos aéreas lá que eles tentam mostrar que tem alguma coisa debaixo daquela parte de neve ali que é muito estranha, muito incomum no cume da montanha. Isso eu nunca pesquisei. Mas se tá lá, tá lá. Ou esteve. Também não muda nada, né? O fato de... Sim. Não é por isso que a gente vai deixar de acreditar ou passar a acreditar, né? A gente acredita pela fé mesmo. Mas o monte tremeu e o povo ficou em pânico. Tremeu junto. Tremeu junto. Né? Pânico mesmo. O monte tremeu, o povo ficou em pânico, e aí, quando Moisés chegou lá em cima, Deus falou, desce e alerta o povo pra não ultrapassar o limite. Não vem. Não vem. E aí Moisés desce. Se bem que quem ia ser o maluco, né? Quem ia ser o maluco? Não, vou lá pra ver. Mas tem, sempre tem. Edu, claro que tem. Foge o seu cachorrinho ali, sai correndo e entra, sua criança corre atrás pra pegar o cachorro porque ela tá meio desinformada sendo criança, você faz o quê? Sempre tem um que fala assim, não, duvido que você vai lá, né? Não, te dou uma parte do meu maná amanhã, fico sem comer o maná, você come um pouco a mais se você for lá encostar a mão, duvido. Você já foi adolescente? Você já foi adolescente, não, né? Você fala pro ser humano, não pode fazer isso aí que ele vai querer fazer mesmo. Aí que o negócio chama a atenção, né? Gente, tá aí Adão e Eva, né? Não, mas eu acho que o medo aqui não sobra espaço pra coragem, não. Eu ia me borrar todo aqui, com certeza. Mas a cena me faz apontar também para Apocalipse. Sim. Lembra quando João está lá, ele vê a visão e ele começa a ficar também assustado, né? Porque a presença ali, voz de trovão, é algo que deixa ele, não é algo qualquer aqui não. O mesmo com Isaías, né? Mesma coisa, né? Uhum. Ele fala assim, ai de mim, pecador, e habito no meio de um povo pecador. Lábios impuros. Diz que mesmo os descrentes vão se atemorizar de tal forma quando o céu se descortinar e o próprio Deus aparecer para eles, que eles vão tentar se esconder em cavernas para não olhar o céu. Sim, os líderes e os corajosos, entre aspas, aí do mundo vão reagir dessa forma. Porque o nosso Deus é o Deus grandioso, é o Deus criador, é o Deus todo-poderoso. A gente exalta muito essa questão de o pai, sabe, a paternidade, o amor, o cuidado. Tudo isso é verdade, mas ainda é o Deus Todo-Poderoso e, assim, é mais poderoso que o estalo do Thanos. Ele, de verdade, se ele quiser estalar os dedos e fazer metade da população virar pó, ele faz.
E isso é de verdade, sabe? Não é uma historinha da Marvel. Aliás, você já fez a continha das taças? Lá no Apocalipse, Uhum. já fiz, sim. É tenso. Um dia a gente chega lá. É 1/3 na primeira, mais 1/3 na segunda. Faz a conta aí, o negócio é absurdo. Vai morrer um pouquinho de gente, né? E ainda, diante de tudo isso, vão pedir pra morte vir pra eles, mas não querem dizer que é Deus que é Senhor da história, né? Isso é o terrível, né? Ver a ação de Deus, ver a presença justa de Deus e ainda dizer não quero, né? Ser tão obstinado pra não querer. A cegueira do pecado consegue ser maior do que isso. É isso, o fato é que o Moisés aqui deixa a gente no fim de um episódio que, não, assim, eu tô assistindo o seriado, é 2:30 da manhã e eu tenho que ver o próximo episódio. Não vai dar pra ir dormir, não. Mas a gente vai esperar uma semana pra gravar sobre Êxodo 20. É um capítulo muito chave da Bíblia, é onde vai aparecer os 10 mandamentos. É onde nós aqui vamos chegar à metade do LBC, pelo menos no livro de Êxodo, né? São 40 capítulos, então semana que vem a gente chega na metade do livro. E eu espero que você esteja ansioso aí, senhor ouvinte, para seguir com a gente. Muito legal esse episódio, é um episódio que realmente para no meio, assim, para no ápice. Mas a Bíblia às vezes é assim mesmo e deixa a gente tenso para continuar. Eu espero que você esteja com a gente semana que vem. Eu realmente espero que você considere adotar a gente aqui como missionários para sua vida, para suas finanças. A gente tem um financiamento coletivo onde você pode abençoar a gente mensalmente no Catarse. Se você quiser conhecer melhor o projeto, é só acessar catarse.me/ictus. A gente vai deixar na descrição do programa. Você pode fazer doações avulsas via Pix, sempre que Deus falar ao seu coração. Obviamente a gente não quer que ninguém comprometa o seu orçamento doméstico do mês aí e deixe faltar em algum lugar. Mas eu acho que faz parte do ser cristão a gente incentivar financeiramente, participar financeiramente de coisas que abençoam. Não porque a gente quer dinheiro, mas porque Deus age e orienta a gente a fazer as nossas ofertas dentro daquilo que engrandece o seu nome. Eu, pelo menos, acho que a gente está fazendo isso aqui e, de fato, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, converse em casa com o seu esposo, com a sua esposa, considere com carinho, leia o nosso projeto e, se fizer sentido para vocês, põe a mão no bolso aí e ajuda a gente a continuar existindo, tá bom? Valeu, Carol, valeu, Edu, que Deus abençoe vocês, obrigado mais uma vez, ouvintes, e até semana que vem. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal, muito obrigada pela paciência, audiência, é sempre um prazer estar aqui aprendendo e falando sobre a Palavra de Deus, e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A primeira parte do livro, né, em especial, nós estamos terminando com a questão histórica, como aconteceu todo essa história do Êxodo, e vamos entrar numa parte tão importante quanto, se não, o principal do livro, né, que é uma apresentação clara de Deus e da sua lei. Então temos muito a aprender nas próximas leituras aí, então acompanhe conosco, muito a se aplicar para os nossos dias, muito de que creio que será edificante para nós, aqui como grupo aqui apresentando, e para você que está ouvindo conosco. Muito obrigado e até nosso próximo encontro.